Mythbuster, pergunte, não está na hora de Lula mostrar seu staff e acabar com toda esta dúvida? Vamos lá, duas coisas. Por onde eu começo nisso? Primeiro, eu acho que é ruim você já botar os ministros agora. Parece que você já acha que ganhou a eleição. Lembra que o Fernando Henrique fez isso, né? Tirou foto sentando no governo do estado. Lembra que tem essa foto, tem até essa brincadeira, né? Que ele sentou na cadeira antes de ser eleito. Quando abriram as urnas, ele não foi eleito. Então, existe essa questão de não é legal a gente botar o cavalo, a carroça na frente dos bois, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas talvez você vai dizer, não, mas é para tranquilizar as pessoas. Bom, aí tem outro problema. O problema é o seguinte: nesse momento, Luiz Inácio Lula da Silva é um para-raio, tá? Ele está circundado por uma série de pessoas que estão fazendo alianças e estão esperando cargos. Essa é a verdade, vamos falar sério. Todo mundo que está ali, tirando a galera que trabalha por ideologia, quem está ali está esperando um espaço para poder botar as suas ideias políticas em práticas. Não é nem grana, tá, gente? Tem gente que diz assim, a pessoa está querendo ganhar dinheiro. Não, tem muita gente ali que tem dinheiro de outras formas, é profissional, em outros momentos tem cargo já eletivo. Não é uma questão de grana. É uma questão de que a vida política é você ganhar espaço para colocar políticas públicas que você julga que sejam importantes em prática e lucrar politicamente com isso. Quando eu digo lucrar politicamente, não é de novo dinheiro. É você ser reconhecido, porra, o cara que, né? O Fernando foi lá, foi nomeado ministro da Educação e o Fernando criou a política X. Puxa, que legal, agora eu vou votar no Fernando para o Senado. É assim que o mundo da política vive em todos os lugares do mundo, não é aqui, e há mais de 100 anos, praticamente. Então tá todo mundo esperando isso, tá? E se você agora, né, bota uma lista de ministros ali, você, vamos supor que o Lula tenha 22 ministros, né? Você faz com que 22 pessoas fiquem felizes e você descontenta 100. Porque o cara vai estar, não ganhei, então dane-se. Você não pode desmobilizar os seus aliados nesse momento. Então tem esse outro problema sobre dar uma lista de nomes. Terceiro problema de você dar essa lista de nomes é que é o seguinte: o cara que aparecer na lista do Lula ali para ministro da Economia, amanhã ele está sendo chamado para dar palestras e cursos em outros lugares e aí, gente, ele está, né? Você está colocando no cara uma pressão que talvez o cara não queira, você está criando nele. Quem é que vai assumir isso? Eu, sinceramente, não queria. Nesse momento, ser nomeado ministro para algum lugar, imagina a loucura que você vai, mídia, a tua vida vai ser completamente, né, modificada nisso. Então, eu não vejo necessidade de fazer isso. Além do que, e aí vamos para a última parte, tá, Mythbuster? Na sociedade brasileira hoje, diversos grupos estão tentando sequestrar Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar bem sério, a gente está a uma eleição de fazer uma transformação muito grande da forma como o Estado brasileiro é gerido. O Estado, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: só tem dois tipos de governo, tá? O que tira dinheiro de baixo da sociedade para botar para cima e o que tira dinheiro de cima para botar para baixo. Nós temos um sistema econômico chamado capitalismo, que tira dinheiro de baixo para botar para cima de forma estrutural. Ou seja, a concentração de renda é uma característica do capitalismo. Então, se o governo simplesmente não faz nada, ele já permite essa concentração de renda brutal e nós vimos isso durante a pandemia. Agora, se o governo é liberal, ele ajuda essa concentração de renda na parte de cima. Porque ele entende que isso é a mecânica do mercado, a gente não mexe no mercado. Se ele é neoliberal, ele não só ajuda, como aumenta esse processo de concentração, porque ele entende, o neoliberalismo entende, uma coisa chamada de trickle down, ou seja, entende que se na parte de cima da sociedade os grandes empresários tiverem muito dinheiro, eles começam a investir e esse dinheiro volta para a sociedade em forma de empregos, Essa ideia do trickle down, que muitas vezes a gente simboliza com aquela pirâmide de cálices, lembra que o pessoal vê nos casamentos, e aí o cara enche o primeiro cálice e vai derrubando para encher todos os outros. Aquela ali é a cena do trickle down em inglês, que é o que o neoliberalismo mais ama, né? Só que esse trickle down não acontece. A parte de cima, o primeiro cálice, ele vai aumentando, tomando praticamente tudo, chega um pouquinho de baixo, a parte de baixo fica sem nada. Tá? Então nós estamos a ponto de transformar isso, nós estamos a ponto de mudar de um governo que tira dinheiro de baixo, do meu bolso, do seu bolso, para botar para cima, é isso que está acontecendo. Você sobra cada vez mais mês no final do teu dinheiro, enquanto que os empresários brasileiros, cada vez mais nós temos bilionários. Nós aumentamos o número de bilionários e milionários no Brasil durante a pandemia, quando todo mundo estava passando necessidade.
Nós vamos trocar um governo que faz isso por um governo que faz o contrário, que tira dinheiro de cima e coloca para baixo. De que forma, Fernando? Reorganizando a questão tributária, trabalhando com política social, criando programas sociais, priorizando Minha Casa Minha Vida, bolsa para estudo, para as pessoas, processos de reparação social em determinados lugares, garantias, por exemplo, sobre o trabalho, garantias sobre aposentadoria, sobre seguridade social, tudo isso esse governo está acontecendo. Então, nós estamos a ponto de fazer essa transição. E para fazer essa transição, a parte alta da nossa sociedade, os ricos dessa nossa sociedade, descobriram o seguinte: não dá muito para frear essa transição, porque Bolsonaro é um desastre. Bolsonaro consegue destruir a economia brasileira como ele fez. Então, eles entendem que Luiz Inácio Lula da Silva, com todos os problemas que essa elite brasileira acha que o Lula tem, ainda é uma opção melhor. Mas, claro, desde que ele esteja controlado. Então tem muita gente hoje que está tentando sequestrar Luiz Inácio Lula da Silva. E como é que você faz esses sequestros? Sequestros que eu digo evitar que ele possa ter liberdade de escolha, de implementar suas políticas. Isso aconteceu em 2003, quando ele se elegeu. Se você for lembrar, o Fernando Henrique Cardoso, em 2002, fez um enorme de um acordo com o FMI, pegou um puta do empréstimo para resolver o problema da inflação que ele, Fernando Henrique, tinha criado no segundo mandato dele, mas esse empréstimo obrigava o Brasil a uma série de questões econômicas. Cumprir todos os contratos estabelecidos, pagar não sei o que de juro, não poder desvalorizar a moeda não sei quanto por cento, tinha uma série de características ali, inclusive algumas coisas no sentido educacional, tá? O Brasil precisava ter tantos por cento aprovado na primeira série, tantos por cento. Então, aquilo tudo foi organizado para quê? Para amarrar Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro ano e o segundo ano do governo Lula, a galera seguiu o tripé, chamado tripé econômico, né? Porque não tinha outra coisa para fazer, gente. Estava lá no acordo, não podia desfazer. Está se tentando fazer exatamente a mesma coisa agora com Lula. Como é que eles estão tentando fazer isso? Tentando forçar com que ele diga quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Economia. Fazenda é antigo, não o ministro da Economia, quem vai ser Minas e Energia, quem vai ser... Porque aí você amarra, entendeu? Esse cara. E obviamente que se o Lula chegar e disser, olha, eu vou botar como ministro da Economia Guilherme Boulos. Na hora que ele disser isso, o mercado enlouquece. No dia seguinte você vai ter o Reinaldo Azevedo tirando a cueca pela cabeça, entendeu? Miriam Leitão ameaçando se suicidar no meio do negócio. Você vai ter a galera enlouquecendo, né? E aí, obviamente, que eles vão fazer pressão para tirar aquele nome, né? Então, a ideia nesse momento é essa, é usar essa brecha do segundo turno, esse medo que, de alguma forma, nós todos estamos sentindo, né, para obter concessões políticas e econômicas de Luiz Inácio Lula da Silva. E a primeira das concessões que eles querem é a nomeação desses ministros, né? Quem é que vai ficar no Banco Central? Ah, se for o Meirelles, eu estou muito feliz. Quem é que vai ficar na economia? Ah, vai botar o Pércio Arida na economia? Não, não vai. Tá? Não, não vai. Mas é isso que o mercado quer, que ele defina esses nomes e, obviamente, se o mercado não gostar, ele já vai discutir antes da eleição. Né? Como se fosse uma coisa assim, olha, a gente só apoia se e somente se você se submeter a determinadas questões. Né? Então, eu não acho legal ele dar esses nomes, eu acho que, tá aí, que é assim mesmo, tem que fazer. Ele tem que se proteger e dizer, não, eu não ganhei nada, não é legal eu fazer isso agora, nós estamos batalhando, eu quero todo mundo junto, tá certo isso. E depois de 30 de outubro, gente, se nós ganharmos essa eleição, aí é o seguinte, aí é outro papo, aí a gente senta, vê os nomes que o Lula vai colocar, e se for alguma coisa muito absurda, vocês têm a minha palavra que eu vou começar a gritar desesperadamente, já fiz isso outras vezes, não que eu vou ser ouvido ou que eu tenha alguma importância, mas vocês podem ter certeza que eu vou questionar os atos, porque na esquerda a gente não faz apoio por, vamos dizer assim, por questão mítica, né? A gente não cria mitos, a gente faz um apoio a partir daquilo que aquela pessoa mostrou, e eu tenho certeza que o Lula deve colocar um bom grupo de esquerda ali para que a gente possa transformar esse país. Oi, você que assistiu esse corte, não esquece que o link para o curso sobre o fascismo que a gente está oferecendo está aqui embaixo à disposição, tá? Vai lá dar uma olhada.